Radiação. Hoje em dia, quando ouvimos essa palavra, a primeira coisa que sentimos é relutância ou medo. E é claro, né, se você for meio sequelado, também você pensa em colocar as bolas no sol para absorver a radiação dele. Mas há não muito tempo atrás, a radiação era vista como sinônimo de saúde, vitalidade e até virilidade, irmão. E adivinha qual foi o resultado disso tudo? Antes de eu te dar a resposta, eu peço que você já se aconchegue nessa melhor cadeira. Não se esqueça de fechar a porta do micro-ondas, já que hoje o vídeo é sobre ele, um dos eventos mais insanos que teve no nosso servidor, a febre do rádio. Então, sem muita enrolação, já curte e hype pro vídeo chegar o mais longe possível. Não se esqueça de se inscrever e... Sá comigo. Daí você me pergunta: Alvaralhos, como assim o rádio ficou tão famoso? basicamente da mesma maneira que o uso extensivo de IA tá famoso atualmente. Porque mesmo se eu falar pra você que o uso extensivo de IA faz tanto mal ao planeta quanto pra dentro da sua cabeça, é perigoso eu olhar pro cara e ele falar pra mim: olha como essa moranguete é safada. Mas voltando pro tema um pouquinho, o que foi essa tal febre do rádio? Eu acho que eu preciso entregar ele, né? No devido contexto. Após o descobrimento da radioatividade por Henri do Borel em 1896 e depois o isolamento do rádio por Marie Curie e o seu marido, ele foi em 1903 apresentado para a grande mídia depois deles ganharem o prêmio Nobel. E é claro que em menos de 2 anos depois de já terem apresentado o rádio para a sociedade, já tinha os primeiros produtos sobre. Obviamente, essa explicação do rádio é bem resumida porque eu sou canal de humor, gurizada. Se você confia a precisão histórica a esse homem aqui, saiba, você está errado. Só que se você acha que hoje em dia é muito de mau caráter os vendedores do TikTok Shop que tentam vender a fruta milagrosa pra você emagrecer, irmão, naquela época os caras criaram os mestres do capitalismo. Eles não viveram, eles eram. Já que os caras, eles faziam tanto anúncio falando como o rádio era bom, como era a nova invenção, era a sangria dos deuses, que podia fazer você, um homem de 38 anos, parecer um garoto de 17 de novo. E em 1920 foi o ápice de toda essa febre do rádio, onde basicamente se você queria vender o seu produto e queria ser conhecido no mercado, tinha que ter o famoso contém rádio na embalagem. E quando você vê essas embalagens aqui atrás de mim, você percebe, né? Não vai ser um meteoro que vai destruir a humanidade, vai ser ela mesma. E é claro que eventos históricos fazem a gente pensar e falar, meu Deus do céu, porque se você visse hoje em dia no mercado uma barra de chocolate escrita contém urânio enriquecido, obviamente você ia correr do mercado e denunciar pra polícia. E se você fosse o blusão, você ia comer enquanto grava e grita. Só que uma coisa daquela época é que o chocolate vir com urânio era a mesma coisa de chocolate vir com pistache. Era item de luxo. Se você quisesse ser um homem mais brilhante, especificamente no escuro, você consumia um pouquinho de urânio, tá ligado? Porque sendo bem sincero, gurizada, o fator brilha no escuro funciona até hoje com muita gente. Não é à toa que se você tava dentro da internet há menos de 1 ano atrás, você tá ligado que o pessoal tava vendendo aquelas lanternas de 1 bilhão de lumens. Pra que tu precisa de tantos lumens na lanterna? Pra quê? E é justamente pelo fator brilha, é bonito de você ver, que teve o acidente do Césio aqui no Brasil, tá ligado? Sendo bem sincero, quando algo brilha no escuro, dá aquele neuron activated em todo mundo, tá ligado? Já que tanto relógios que tinham rádio na mistura da sua tinta pra brilhar no escuro, era algo popular pra caramba, mano. Só que o foda é que as mulheres que pintavam tinham que pegar e molhar o pincel com a língua, então elas ingeriram rádio por muito tempo. Só que o engraçado é que a humanidade sempre repete esse padrão de descobrimos algo, vamos usar na construção. Meu Deus do céu, isso deu muita merda. Porque, meu Deus do céu, parafraseando um youtuber que eu vi uma vez, o chumbo é o bagulho mais magia negra que você vai ver. Porque ele ajuda pra caramba, ele mistura com tinta, ele mistura com encanamento, fica perfeito. Só que depois você vai ter que sentir os efeitos de seu corpo deteriorando. Novamente, amianto. Se você olhar o teto da sua casa, mano, vocês têm noção? Eu tô vendo aqui a minha varanda, tá ligado? Eu gravo com a porta aberta pra iluminar melhor aqui o vídeo ficar uma qualidade boa, tá ligado? E o que acontece? O meu telhado, a telha é de amianto, a da varanda ali é de amianto, gurizada. E amianto é cancerígeno. Vocês têm noção? Se eu fosse ficar falando todos os elementos que a gente usa no nosso dia a dia, que podem simplesmente te vascar, é algo muito engraçado. Tanto que eu falo mais nesse vídeo aqui sobre amianto, sim, eu fiz um vídeo de exploração urbana, não sei porque você não viu ainda, cara. Então é muito fácil naquela época, se você era de uma classe um pouquinho mais alta, você chegar na casa da sua avó, você vê lá um vaso que brilha no escuro. A sua avó não vai sofrer muito, porque também já tava com
pé na cova, tá ligado? Mas agora você... E basicamente eles usavam rádio em prato, louça, decoração, comida e até brinquedo. Até brinquedo educativo, onde você possui apenas uma pequena quantidadezinha de urânio pra aprender, tá ligado? É ciência. E já chegando nesse ponto, eu gostaria de puxar também das invenções, que, meu Deus do céu, senhores, temos muitas invenções incríveis. E é engraçado por conta que, hoje em dia, se você vai tirar um raio-x de qualquer lugar, esses dias eu fui fazer um raio-x na minha boca, tá ligado? Meu dente tava doendo. Mano, o médico me colocou numa salinha isolada e ele quase chorou porque a porta demorou 2 segundos pra abrir, tá ligado? O cara faz speedrun de fugir de perto de você quando você vai tirar um raio-x. Mas naquela época era algo totalmente diferente. Era totalmente aesthetic. Já que nos Estados Unidos, várias sapatarias possuíam uma câmerazinha de raio-x. Porque, meu amigo, se você tem um filho e vai comprar um sapato pra ele, muitas vezes ele não fala ou não sabe se o sapato realmente tá apertado ou tá bom. Só que, ao invés de você usar uma fita métrica, esqueça esses métodos padrões e chatos. Vamos usar câmeras de raio-x. A gurizada adorava, tá ligado? O pé saía quentinho depois. E o melhor de tudo é que o uso era indiscriminado. Então, justamente o vendedor de sapatos, ele colocaria o seu pé lá pra tomar rajada de radiação cerca de até 7 vezes na mesma hora, tá ligado? Justamente pra você saber o melhor sapato pra você. E o foda é que a experiência de você comprar um sapato naquela época era quase a mesma de você ter a chance de virar o Hulk, tá ligado? Era um 50-50 eterno. E o que melhora tudo isso é que hoje em dia, quando vocês ouvem isso, é o ápice da estupidez, tá ligado? Parece que as pessoas realmente não pensavam antes de fazer as coisas. Só que o mais irônico disso tudo é que as propagandas e muitas vezes o que vendia não eram apenas por charlatões ou pessoas que inventavam, tá ligado? Mas sim por médicos e cientistas renomados e respeitados. Então, como o rádio demorava um pouquinho para os sintomas mais graves aparecerem, se a pessoa tinha um sangramento nasal, um dente caiu, ah não, pô, esse sangramento aqui nasal, esse dente caiu é só porque estourou o meu cachimbo de crack. Isso que ajudava muito mais nesse efeito manada e na febre do rádio em si. E é engraçado, tá ligado? É tipo você imaginar o Drauzio Varela fazendo uma propaganda falando que você fumar um pote de melancia é quase a mesma coisa de você comer uma fruta inteira. E é claro que com esse tema tão infame, eu não poderia deixar de fora ele, né? Já que estamos voltando com tudo com o canal, o nosso Caso Bizarro. E o caso que eu gostaria de apresentar para os senhores é um dos mais sombrios que temos dessa época da história. Justamente porque foi algo creepy, gurizada. Foi algo creepy pra cacete. Já que o caso bizarro é sobre ele, Ibn Bayer e o consumo de Raditor. Pra quem não sabe, hoje em dia, você quando quer acordar, quer ficar animadaço, você toma aquele Monster ou café. Ou se você nasceu no mesmo gulag que eu, você toma energético furioso. E naquela época, eles também tinham seu próprio tônico milagroso energético, chamado Raditor. Água misturada com rádio. E incrivelmente eles tinham o slogan próprio, Sol Eterno. Engraçado que tudo que ele promete é a antítese do que ele é. Promete mais virilidade, você provavelmente vai ficar estéril. Promete mais saúde na sua vida, se você durar mais de 3 anos. E cura sua fadiga, porque obviamente deitado num caixão de chumbo você nunca mais vai precisar cansar. E querendo ou não, esse produto foi criado por um médico, que um tempo depois descobriram que era um charlatão que tinha imprimido o próprio diploma. Só que também só descobriram depois que a vítima desse caso bizarro aqui foi de caixa, de preferência de chumbo, novamente. Pois um homem simples, um homem do povo, que apenas queria se curar, o milionário chamado Ibn Bayers, uma vez durante um de seus programas beneficentes jogando golfe, acabou machucando seu bracinho. Só que o que acontece? Ele rapidamente foi no seu médico de confiança, porque ele precisava do seu braço funcionando para poder chicotear os funcionários. E entrando no top 10 plays mais estratégicas da história, o médico dele recomendou o Raditor para que ele tomasse e pudesse se recuperar melhor. Só que o que acontece é que naquela época, o efeito placebo ajudava muito o Raditor a popularizar no mercado, já que vários médicos receitavam, várias pessoas falavam que se sentiam melhores quando tomavam, e então não é à toa que quando o Bayers tomou o seu primeiro gole de Raditor, na hora ele sentiu mais disposição, se sentiu muito melhor e continuou tomando por bastante tempo, porque o efeito placebo é uma trollagem do seu cérebro nível hard, por conta que se você começar a tomar um energético e todo mundo que toma esse mesmo energético fala que ele funciona, a sua mente vai assimilar e vai fazer funcionar, tá ligado? Mesmo o bagulho sendo apenas água com pilha. E o Bayers, ele passou o papo de 3 anos tomando o Raditor como se fosse um xarope normal, tá ligado? E por conta disso, ele consumiu pouco Raditor, tá ligado? O papo só de 1.400 garrafas. Bom que a gente sabe hoje em dia, graças a ele, que 1.399 é o limite. E o rádio, assim que ele é
ingerido, ele simplesmente se funde com seus ossos. Então, basicamente, o Byers estava quase num estado de semibomba atômica, tá ligado? Andando pela rua. E se você acha que hoje em dia os colunistas de jornal são muito abutre fazendo as notícias deles, é que você não tava vivo nessa época. Porque, infelizmente, o Byers acabou indo dessa pra melhor. Obviamente, Raditor não tinha nada a ver com aquilo. E a manchete que ficou a mais popular, se tornando manchete nacional, foi que o rádio funcionou muito bem, até a mandíbula dele cair. Sim, ele ficou parecendo um zumbi, só que piora, porque a mandíbula dele simplesmente não só caiu, a mandíbula dele foi com o tempo meio que necrosando, justamente porque o rádio foi necrosando e apodrecendo tanto os ossos quanto os tecidos internos dele. Então, para as semanas finais de vida dele, além dele continuar tomando Raditor, ele foi definhando, e eu vou tentar colocar as imagens aqui no fundo, obviamente, censuradas pra cacete. E o mais bizarro de tudo foi como ficou o crânio dele, já que o crânio dele ficou com mais buracos que uma peneira, além também dos dentes dele caindo com o tempo e ele sofrendo uma anemia, realmente, tá ligado? Um zumbi de The Walking Dead na 30ª semana. E depois de todo esse sofrimento que ele acabou indo dessa pra uma melhor, descobriram que na verdade o Dr. William J.A. alguma coisa era na verdade um farsante e acabou virando manchete nacional. Surgiram leis sobre a regulação do rádio, tá ligado? Já que ainda usava muito. E o mais triste de tudo isso é que essa notícia virou nacional, ficou conhecida porque, né, como eu falei, né, o Byers era apenas um milionário de bem, é um homem simples que pega a condução todo dia. Eu estudei com ele no colégio público, porque é muito bizarro você perceber que isso ficou nacional quando o Byers acabou indo dessa pra outra, tá ligado? Porém, imagine o tanto de pessoas que também consumiam o Raditor pela mesma quantidade de tempo e também tiveram os mesmos efeitos, só que não sabiam ou também não eram tão significantes o suficiente pra mídia pra virarem uma notícia. Então, mano, várias pessoas foram de caixa, muitas fábricas e pessoas ficaram radioativas até o final de suas vidas, já que não demora muito pra você sucumbir depois de mexer com radiação por muito tempo. E até hoje em dia, os ossos e restos mortais do Byers são extremamente radioativos. E ainda vai continuar, gurizada, papo de mais 1600 anos aí até se decair toda a meia-vida do urânio que tá no sangue dele. Só que o mais assustador é que mesmo depois de todas essas notícias, todos esses casos vindo à tona, o rádio em si só tomou esse aspecto de tome cuidado, assustador, medo, pânico, destruição, depois dos eventos de Nagasaki, Hiroshima, Chernobyl e aqui no Brasil, em Goiânia. E o que eu deixo pra vocês de ensinamento é que se vocês um dia verem uma pedra ou algo brilhando no escuro, pega rápido, tá ligado? Vão tentar roubar de você. Você tem a chance de virar um super-herói, irmão. É claro, né? Ou você fica super poderoso ou super doente. Mas isso aí é papo de 50-50, então eu deixo a decisão com você. É isso aí, gurizada. Como eu prometi, voltando a frequência aqui no canal, horário de almoço pra vocês. Esse vídeo é justamente de delírios da minha cabeça, por conta que eu tive a ideia de pegar esse tema, já que eu tava no meu Insta e do nada eu vi uma propaganda de cigarro antiga, tá ligado? E sendo bem sincero, se eu fosse um adolescente na época que passasse isso, irmão do céu, hoje em dia eu estaria com uma voz bem assim. Porque, sendo bem sincero, podemos chamar esse homem de o primeiro farmador de aura da história. E se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever, que isso ajuda demais o canal a crescer. Muito obrigado a todos que me acompanham, vocês são incríveis. Se inscreva pra gente chegar na nossa metinha até o final do ano. Meu nome é Alvaralhos e fui!